Olá pessoal, sou eu, Juliana, você pode me chamar de Ju, com vários ônibus passando e contribuindo com este vídeo. Que contribuição que esses ônibus são para gravar esse vídeo bacana. Para falar um pouco mais sobre qualquer assunto que der na cabeça, um pouco sobre metafísica, um pouco sobre física, um pouco sobre Axis. A questão toda é falar da gente e como usar isso no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, fiquei pensando sobre o que eu ia falar. E aí eu achei que eu deveria falar sobre uma coisa que eu acho muito legal, que é a capacidade que a gente tem de criar a nossa realidade. Aí você fala assim, nossa, a gente tem capacidade de criar a nossa realidade. Eu já vi gente falar isso e falar assim, não, a gente cria a nossa realidade assim, a gente cria coisa boa, a gente não cria coisa ruim. Isso eu já vi a pessoa falar. Aí eu já vi assim, meu Deus, eu crio a minha realidade, meu pai do céu, se eu tenho um parente que tá doente, se meu cachorro tá doente, só desgraça na minha vida, eu tô criando a minha realidade, tô criando a minha realidade. E aí, né, nessas horas, assim, eu sou uma pessoa assim, um pouquinho sincera, eu respiro fundo, tento voltar, né, colocar um filtro assim e falar assim, então tá, né, interessante ponto de vista, que eu tenho esse interessante ponto de vista sobre o que você falou, porque o que acontece? A gente não consegue aceitar, às vezes, as coisas que a gente cria, e a gente cria a nossa realidade. E assim, então eu vou contar pra vocês mais ou menos como que foi a minha descoberta sobre esse processo de cocriação. Então, como a gente usa, assim, como eu uso, né? Na verdade, existe uma lógica do universo, como eu já falei no outro vídeo, que ela funciona, né? Então, quando ela funciona, fica mais fácil pra gente perceber como a gente vai usar. Só que tem, né, com o passar do tempo, a gente vai, digamos assim, aperfeiçoando a técnica. Então, funciona mais ou menos assim. A primeira vez que eu ouvi falar sobre cocriação foi no famoso filme O Segredo. E aí eu assisti aquele filme e eu levei pro meu namorado. Eu vi o filme, gente. Nossa, eu falei assim, meu Deus, que coisa, a gente cria a nossa realidade. Eu achei aquilo de um poder tão grande que eu vi assim e falei, meu Deus do céu, o que eu posso criar? O que mais é possível que eu não considerei, né? E aí eu falei, gente, nossa, é muito legal pensar que a gente tem nas nossas mãos a capacidade de criar a nossa vida. Então, assim, se a gente quer ter uma vida legal, ok, a gente pode criar uma vida legal. Mas, né, até chegar num processo de cocriação, assim, perfeito, de você, sei lá, pensar na BMW e criar uma BMW, tem um iter, digamos assim, um caminho, que nem sempre é muito fácil. Aí, bem, eu vi O Segredo, né, eu tava fazendo concurso na época, eu falei, pô, eu vou começar a testar esse troço. E aí, lá no filme mesmo, eles falam pra você testar com vagas, né? Você vai estacionar e aí você pensa assim, que você tá estacionando, você sente, né, aquele sentimento assim de que, pô, cheguei e achei a vaga e tal. Ok, aí eu comecei a fazer isso e funcionou e foi super legal. E eu falei, pô, bacana, bora lá. Agora eu vou cocriar a minha vaga no concurso. Aí tá, eu trabalhava, né, num lugar e o lugar que eu queria trabalhar era meio no caminho desse, né, entre a minha casa e esse lugar que eu trabalhava. E aí todo dia eu passava assim, e eu passava, olhava pro prédio, né, que eu queria trabalhar e falava, eu quero trabalhar aí, eu vou trabalhar, eu me imaginava entrando toda chique, toda arrumada naquele lugar e tal. E aí ficava naquela gastura, né? E aí, beleza, pegava contra-cheque, né, de gente que eu conhecia e gostava, né, que trabalhava nesse lugar e colava na parede. Mas eu tinha que fazer uma prova, né? E aí, fiz a prova e aí foi muito engraçado, né, que são as coisas interessantes que a gente vai criando durante o processo de cocriação. Aí eu estudava igual uma louca, eu estudava assim 50 horas é exagero, mas assim, pelo menos umas 8 horas por dia eu estudava, fora o meu trabalho, nem sei como é que eu sobrevivi, mas enfim, aí eu estudava e aí
eu pegava, né, eu lia tudo, não sei o quê, aí foi chegando perto da prova. E aí, quando foi chegando próximo da prova, comecei também a criar, eu não tinha essa consciência, mas eu comecei a criar coisas interessantes também pra me impedir, né? E aí, por exemplo, eu criei uma mudança de casa, meu pai resolveu na semana antes da prova mudar de apartamento. Como que você estuda mudando de apartamento? É muito difícil. A gente tinha que trabalhar 4 horas extras, eu tava num ritmo ótimo de estudos e aí tinha que trabalhar muito a mais, quebrou o ritmo também. Enfim, a questão é, aí eu passei na prova, que era de múltipla escolha, passei bem. E o meu forte sempre foi escrever. Então, quando chegou na prova escrita, que eu falei assim, agora tá tranquilo, né? Eu tirei a pior nota da minha vida. E aí, uma coisa que eu tinha cocriado, né? Que eu tinha, sei lá, cocriado, que era passar, eu passei. Só que ao invés de passar, sei lá, em 100, que me chamariam rápido, eu passei em, sei lá, 400, enfim. Aí, né, chegou nisso, bem, aí veio, né, acabou que assim, eu desisti, eu fiquei mal, eu fiquei muito mal. Eu falei, nossa, fiquei aqui, estudei, ralei, fiquei muito mal, né, entrei no trauma, entrei no drama, fiquei muito mal, uns 3 meses, assim, deprimida mesmo, muito mal. E aí, eu resolvi, né, estudar pra outra coisa. Larguei pra lá, falei, não vão me chamar mesmo, passei em 400, normalmente chamam 200, o próximo concurso tô lá, né? Aí, aí fiquei nessa e larguei pra lá. Comecei a estudar para outras coisas, fui chamada em outros concursos, até que um dia eu estava num outro lugar trabalhando, eu recebi um e-mail falando que tinham chamado 300 pessoas, perguntando quem eram as próximas, se as pessoas iam sumir. E aí, falei, uai. Aí, olhei assim, e aí, estavam quase me chamando. E aí comecei a ligar pro povo, ver se quem ia desistir, enfim. Fui nomeada. Amém, Senhor. E aí eu fui nomeada, né, no lugar que eu queria trabalhar. E hoje eu trabalho lá e tudo mais. Uma das minhas múltiplas funções é essa. Mas o que eu quero explicar? Eu demorei 3 anos para ser chamada. E no nível que eu estudava, era para ter me chamado no primeiro mês, porque eu estudava muito, eu sabia tudo na ponta da língua. Mas assim, como que funciona o processo de cocriação? Que eu fui percebendo, né, ao longo do tempo. A gente pensa, a gente fala assim, nossa, eu quero passar no concurso. Logo, né, eu tenho que ser energia que vai passar nisso. Eu tenho que vibrar. Então, assim, o concurso tá aqui. Se eu estiver vibrando aqui, eu não vou passar, né? E quando eu falo de vibração, é da energia mesmo, sabe? Por exemplo, você quer uma BMW, mas você se acha merecedor de uma BMW? Ué, às vezes a gente não se acha merecedor, a gente pode até querer, eu quero até ganhar na loteria, mas assim, às vezes eu não me acho merecedor em algum lugar no meu subconsciente. E aí que entra a questão do ponto de vista, porque na verdade o que cria não é tanto assim o seu sentimento ou o seu desejo, mas o que cria a sua realidade é o ponto de vista, são os pontos de vista que você tem, as crenças limitantes que formam um campo eletromagnético e que atrai as coisas para perto de você. Então, assim, todo esse processo de cocriação, lógico, se você sentar, você vai sentar, vai meditar e vai ficar assim, nossa, eu quero a minha BMW, eu quero minha BMW. Funciona. Ok, funciona, mas enquanto você não tiver a mentalidade de uma pessoa que dirige uma BMW, não vai funcionar pra você. Você vai atrair Fusquinha, vai atrair, sei lá, Corsa, qualquer coisa assim do tipo, mas você não vai atrair uma BMW, né? Então, o que é importante, assim, que eu acho hoje, né, com tudo que eu aprendi, o que é importante durante o processo de criação? É você identificar quais são as suas crenças limitantes. Então, você faz o seguinte exercício. Aí eu quero passar no concurso. Ok, quais são as crenças limitantes que eu tenho que podem me impedir de passar em concurso? Então, pode ser uma crença assim, a pessoa quer
passar em concurso não quer trabalhar. Pode ser que tenha isso no meu inconsciente. Pode ser assim, eu vou passar e eu não vou fazer nunca mais nada. E aí se o seu consciente for tiver uma ideia assim, eu quero trabalhar. Se o seu consciente fala assim, não, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu quero trabalhar e tal, e o seu subconsciente fala assim, não, mas você vai passar ali, você não vai fazer nada? Como é que você vai criar uma vaga no concurso? Não vai. Então assim, tem esse exercício, né, que você pode fazer. Você pode pegar um papel, anotar e falar assim, olha, eu tô... E é muito interessante também quando a gente percebe o que a gente cria, né? Então assim, se a gente tá nesse processo assim, eu quero um apartamento novo. Isso é uma coisa também que eu fiz também, pra poder cocriar o lugar que eu moro. Eu queria um apartamento, mas eu não conseguia vender o meu. E aí eu ficava assim, gente, mas por que eu não consigo vender meu apartamento? Eu tô aqui doida pra mudar, né? Mas aí eu comecei a fazer esse exercício. Quais são as crenças que me impedem de ter o tipo de apartamento que eu quero, né? Então assim, eu não posso morar no prédio X porque o prédio X é de gente rica e hoje eu não me acho rica. Eu não posso morar no prédio assim porque, sei lá, porque lá tem piscina e eu acho que eu não posso nadar. Pra que eu vou ter um prédio com piscina se eu não posso nadar? Então, funciona mais ou menos assim. E aí, o que é legal da cocriação é isso, né? Que se você consegue olhar pra trás, assim, e perceber o que você tá cocriando, você consegue, digamos assim, aperfeiçoar o seu processo de cocriação. E aí, você consegue cocriar. Porque assim, quando eu falo assim, nem sempre a cocriação sai do jeito que a gente quer. O universo dá o que a gente precisa. Mas por isso, sabe? Porque às vezes tem uma crença limitante ali, que tá agarrada, que você nem sabe que ela tá ali, mas ela tá te impedindo de cocriar com perfeição. E até no filme, né, no Segredo, tinha tem uma história lá da mulher que ela faz um quadro, né? E aí ela pega uma foto de uma casa, e aí ela guarda o quadro. E aí passa um tempo, quando ela muda, ela vê que ela tá morando exatamente naquela casa da foto. Mas assim, ela conseguiu atingir esse grau de perfeição porque ela começou a vibrar naquela vibração da casa, sabe? Quem às vezes nunca viu nada de cocriação, né? Parece assim, Juliana, tá falando uma coisa meio... é coisa de doido isso daí. Mas se você consegue, e assim, gente, tudo que eu falar aqui, vocês testem, sabe? Porque não adianta nada. Eu acho, tudo que eu já estudei, que eu ouvi na minha vida, eu sempre testei. Eu ouvia e falava assim, não, vou testar isso daqui. Aí eu falava, não, isso dá certo. Aí eu continuo usando. Porque assim, se não der certo pra vocês podem descartar com força, viu? Não tem problema não, eu posso estar falando a maior asneira aqui. Então assim, testem o que eu tô falando. Então assim, como eu acho que a gente aperfeiçoa o processo de cocriação. A gente aperfeiçoa esse processo, vai assim, do micro pro macro. A gente vai da vaga para um apartamento, da vaga de garagem, né, vaga de estacionamento para uma vaga no concurso. Existem vários fatores, lógico. Todos esses vídeos que eu tô fazendo, eles são curtinhos e aí acaba que eu não vou ficar 3 horas falando sobre o processo de cocriação aqui, porque tem gente que fala e fala muito bem, com muita propriedade. O que eu quero falar é assim, eu quero fazer vídeos curtos que vão trazer dicas práticas e você vai, né, como se fosse assim, um quebra-cabeça, você vai juntando. Então assim, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre cocriação. Eu tô explicando um processo assim, no geral, como que funciona, o que impede. E pra finalizar, que é a parte mais importante do processo de cocriação, você, né? Primeiro, você tem que aceitar o que você cocriar, porque a gente cocria umas coisas interessantes, né, na nossa vida. Às vezes a gente cocria dívida, às vezes a gente cocria, sei lá, gente doente, a gente que cocria doença. Gente, não me levem a mal, mas assim,
eu já cocriei doença na minha vida, é triste, sabe? Nossa, eu cocriei problema de tireoide pra mim. Mas a partir do momento que eu tive consciência, eu consegui tirar, assim, né? Eu consegui não ter mais esse problema de saúde, né? Então, assim, aceitar as nossas cocriações, porque as nossas cocriações são interessantes e elas falam alguma coisa pra gente. E é como eu falei, se você tá querendo uma BMW e tá cocriando fusquinha, você tem que investigar quais são as crenças que te fazem cocriar um fusquinha, né, gente? Porque assim, se você tem crença de pobreza, você não vai cocriar, sabe? Se você vai num restaurante, você olha lá, você chega lá, tem um cardápio ali, aí você pega e fala assim, ó, esse aqui que é o prato mais barato, eu vou comer esse aqui. Você vai cocriar uma BMW? Vai, né? Você tem que ter a cabeça de um milionário, de um cara que dirige uma BMW. E a coisa que é mais importante também no processo de cocriação é soltar. O que a gente fala que é soltar? Soltar é literalmente ligar o foda-se. Você liga o foda-se. Você fala assim, ó, eu peguei, cocriei aqui, ó, tô cocriando aqui esse apartamento. Eu quero um apartamento assim, assim, assado, tal e tal. E aí você solta pro universo. Gente, eu não conseguia cocriar o danado do apartamento, porque todo santo dia eu ficava assim, meu Deus, mas eu quero um apartamento. E a mesma coisa com o concurso, eu ficava todo dia assim, nossa, mas eu quero passar. Você tem que soltar, você tem que saber o que você quer. Você fala assim, eu quero um apartamento, não o apartamento especificamente, mas sei lá, eu quero um apartamento de 3 quartos, eu quero um apartamento com lazer e tal. E aí você solta. Isso não te impede de lembrar, né, do que você tá fazendo, assim, eu tô querendo um apartamento assim, assim, assado, eu vou lembrar que eu tô querendo. Mas assim, você não pode ficar naquela gastura, sabe, do tipo, ai, meu Deus, eu quero, vou fazer visualização 24 horas por dia. Até porque você precisa da frequência. Se a sua frequência estiver ruim, se você estiver num dia que você tá na bad total, você tá mal, brigou com o cachorro, chutou o pé da cama, torceu o tornozelo ali na frente, você não vai cocriar coisa boa. Você vai cocriar umas coisas muito interessantes. Coisa boa assim, né? Tudo ponto de vista, mas assim, você vai cocriar umas coisinhas interessantes. Tipo assim, você pode cocriar um apartamento com vazamento pra tudo quanto é lado. Uns negócios assim. Então assim, o vídeo ficou um pouquinho além, né, do que eu esperava, mas assim, a dica prática de hoje, como cocriar, é o seguinte: verifique as suas crenças limitantes antes de cocriar. Elas vão definir o produto da sua cocriação. Né, é o que eu acho, pelo menos hoje em dia, né? Depois que eu cocriei algumas coisas bem interessantes na minha vida, eu cocriei muita coisa boa. Eu cocriei o carro que eu queria, eu cocriei o apartamento que eu queria, né? Mas eu também crio umas coisas interessantes, assim, de vez em quando, que eu não entendo muito bem, não. Mas a gente tá nesse processo de busca, né? De aprendizado, e o importante é aceitar, né? Aceitar e soltar, deixar o processo fluir e ver como que vai funcionar melhor pra você, e vai testando, tá? Testa, meu filho, minha filha, vai testando o que eu tô falando, e se funcionar, se você ficar rico, você bota um comentário aqui embaixo, fala, fiquei rico com essa dica, cocriei 50 mil reais, cocriei 100, porque o negócio é esse, todo mundo ficar milionário, feliz, não necessariamente quem é milionário é feliz, mas ajuda bem. Eu não tenho essa crença mais que rico não é milionário. Isso é uma crença, viu? Isso impede cocriação. Que rico, na verdade, não é feliz. Isso impede demais a cocriação, viu? Principalmente de riqueza. Mas a gente fala de prosperidade em outros vídeos. Hoje era para falar sobre cocriação. E eu espero que essa dica sirva para você. E a perguntinha que eu vou fazer agora no final é o seguinte. Que energia, espaço, consciência eu e meu corpo podemos ser para cocriar a minha vida com perfeição? Qual será a energia que está sendo requerida nesse momento? Pode se perguntar. Bem, se você gostou, você dá o seu joinha aí, ó, clica aqui, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal, né, gente? Porque aí você consegue sempre, né, ativa esse sininho aqui, e aí você sempre vai ter as notificações dos vídeos quando eu postar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, e é isso aí. Por hoje é só, pessoal. Um beijo. Mua!